Fala, colega médico, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do nosso programa VXR. Hoje falar sobre um tema extremamente importante, que é como é que o médico deve vender os seus serviços, né? Afinal de contas, qual é a importância de eu saber me vender? Qual é o impacto disso na minha carreira profissional? Então, se você conhece algum médico que não sabe se vender, que não sabe a importância das vendas para o trabalho dele, pega esse aviãozinho e compartilha com o médico. Se você tem essa dor, fica aqui nessa live que eu vou te ensinar fundamentações para te ajudar a ser um médico que sabe entender a importância das vendas para a construção da tua carreira profissional, tá bom? Então a primeira coisa que a gente precisa entender sobre vendas é que vender é uma troca de serviço, né? A gente precisa ter essa clareza na cabeça da gente, que para que eu seja um profissional que tenha uma qualidade de vida melhor, para que eu consiga ter a vida que eu quero, eu preciso saber me vender. E o conceito de vendas ele tem que estar muito clarificado na cabeça da gente. Por quê? Porque se eu não souber o que é vendas, eu venho com uma série de bloqueios que foram construídos da minha vida, né? Bloqueios que começaram lá na infância, bloqueios que se desenvolveram ao longo da minha formação de pessoa, e o pior bloqueio de todos é aquele bloqueio que é construído na tua cabeça na tua formação como médico. Perfeito? Então, desconstruir esse primeiro bloqueio, que é o bloqueio de vender, é o passo inicial para você conseguir entender a importância de você vender seu serviço com qualidade. E quando eu falo qualidade, não é a questão técnica, porque para mim a técnica ela é tua obrigação. Se você não é bom tecnicamente, é impossível você se estruturar no mercado de trabalho, perfeito? Então essa mensagem vai para você que já entendeu que técnica não é mais o suficiente para você se destacar no mercado, perfeito? Então essa é a clarificação que você tem na tua cabeça. Então a primeira coisa importante é eu ter consciência do que é vender. Qual é o objetivo de uma venda? O objetivo de uma venda ela é uma relação de troca, né? E essa relação de troca ela é estabelecida entre uma pessoa que tem um problema e a pessoa que tem a solução. Perfeito? Ótimo, Rafael, eu entendi. Então, se eu tenho a percepção que vendas é uma relação de troca entre alguém que tem um produto que soluciona a vida de outra pessoa e a outra pessoa que tem um problema que está em busca daquela solução, eu entendo que vender é isso. Perfeito? Ótimo. E aí eu vou dar um exemplo da vida, né? Um exemplo da vida. A gente precisa ter clareza como profissional, seja médico ou qualquer outra especialidade, que se existem várias pessoas que têm a solução de um problema que o cliente tem, como é que eu vou fazer para convencer aquele cliente a tomar a decisão de me escolher na resolução daquele problema? E aí entra aonde eu vou na live hoje, perfeito? Mas é importante você primeiro ter a clareza do básico. Porque não dá para mim avançar na tua linha de raciocínio se você não tem nem a concepção do que é vender. Por quê? Porque se eu não tenho essa clareza do que significa a venda, eu fico com traves na minha cabeça. Porque vem aquela cabeça, médico não pode vender. Não, mas o médico vendedor é o médico picareta. Não, o médico não pode falar de dinheiro porque é proibido. Proibido por quê? Por que é proibido? Eu quero saber aonde é que está essa proibição, porque eu não consegui entender até hoje. Mas as concepções que foram construídas na tua cabeça, de acordo com o que você ouviu ao longo da tua vida, faz você ter uma interpretação equivocada sobre dinheiro. Olha que doido. As concepções que foram construídas ao longo da tua vida faz você ter uma interpretação equivocada sobre o dinheiro. E essa interpretação equivocada vai construir uma série de bloqueios que não vai te libertar para crescer profissionalmente. Perfeito? Ótimo, Rafael. Então a primeira coisa que eu preciso hoje nessa live introduzir dentro da minha cabeça é que vender é uma relação de troca entre alguém que tem um problema e alguém que tem uma solução. Ponto. Quando você constrói essa narrativa dentro da tua cabeça, começa a ficar mais claro o que eu vou te explicar a partir de agora. E aí a gente vem para o primeiro ponto importante sobre vendas. Se eu, Lara, sou médica e quero me tornar uma referência no tratamento de procedimentos faciais, eu preciso primeiro ter uma clareza na minha cabeça. Para que eu consiga sobreviver dessa área médica, eu preciso entender que eu tenho um serviço que transforma a vida das pessoas. Ponto. Eu tenho que ter essa clareza. Por que eu tenho que ter essa clareza, Rafael? Porque dentro dessa clareza eu vou entender que eu sou uma prestadora de serviço e que todo serviço que se preze, ele precisa rentabilizar, porque eu sobrevivo desse serviço. Se eu não tenho essa clareza, eu entro com aqueles bloqueios lá que foram construídos na minha cabeça, em cima das concepções. Ou seja, a forma que toda vez quando alguém fala de dinheiro, eu tenho um trave. Para quem assiste minhas lives de domingo à noite, há uns 3 semanas eu estou falando sobre isso, e hoje eu vou continuar nessa linha de raciocínio lá à noite,
né? Que é o quê? Eu preciso ter clareza que a medicina é um trabalho. E que por ser um trabalho, todo trabalho precisa ser remunerado, ponto final. Eu tenho que ter essa clareza na minha cabeça. Se eu não tenho essa clareza, eu volto mais uma vez para os bloqueios que foram construídos. E a minha interpretação, a toda vez que se fala a palavra dinheiro associado à medicina, eu venho com esse bloqueio na minha cabeça. E esse bloqueio me paralisa. Então, ou seja, eu quero ganhar dinheiro, mas na minha cabeça, as minhas concepções que foram construídas ao longo da minha vida estabeleceram uma relação que toda vez que eu pensar em medicina como médico e pensar em dinheiro é algo proibido. Mas eu entro num complexo existencial, porque eu preciso de dinheiro. Porque eu preciso ganhar dinheiro para sobreviver. E eu preciso ganhar dinheiro para poder gozar das coisas que eu quero para minha vida. Para que eu possa sonhar da forma como eu quero sonhar. Então, ou seja, eu preciso estabelecer uma relação de nexo que, primeira coisa, a medicina ela é uma profissão. Segundo, que como médico eu sou um prestador de serviço. E como qualquer prestador de serviço, independente de medicina ou não, eu preciso ganhar sobre o serviço que eu prezo. Terceira coisa, eu entendo a partir de agora, na minha cabeça, com forma muito clarificada, que vendas é uma relação entre duas pessoas. A primeira pessoa que tem um problema, que precisa de uma solução, e a segunda pessoa é a pessoa que tem a solução para o problema que aquela pessoa tem. Ponto. Então isso aqui é o básico, o básico. Isso aqui é para você começar a ter uma base para o que eu vou te falar a partir de agora. Perfeito? Ótimo. Então imagine, né, que, vou dar um exemplo aqui, doutora Carolina, cardiologista, de Vitória da Conquista. Doutora Carolina, ela entendeu que ela é uma prestadora de serviço, que ela tem serviços para oferecer para a sociedade. Por quê? Porque a principal causa de hemodiálise no país hoje é hipertensão e diabetes. Então, ou seja, a doutora Carolina, ela é uma responsável pelo tipo de serviço que vai impedir que esse paciente evolua para algo que ninguém quer, que é viver uma vida fazendo hemodiálise. Pronto. Ótimo. Só que a doutora Carolina entendeu que esse serviço que ela oferece existe em outros profissionais. Então, lá em Vitória da Conquista, existe uma rua. Dentro dessa rua, existem vários comerciantes. Ou seja, existem várias empresas naquela rua. E nesta rua, existe um setor, que é o setor de saúde. E dentro desse setor de saúde, naquela avenida de Vitória da Conquista, existem doutora Carolina, cardiologista, existe doutor João, cardiologista, existe doutora Jaqueline, cardiologista, existem vários cardiologistas. Ou seja, todos esses cardiologistas, eles são responsáveis por um tipo de serviço que a sociedade precisa, que é o controle da pressão, estratégias para evitar que essa pressão descontrole e, o mais importante, evitar as complicações que uma hipertensão a longo prazo faz. Ótimo. Então a doutora Carolina tem essa consciência, que ela é uma empresa que dentro da avenida de Vitória da Conquista, ela tem uma loja. E esta loja vende serviços de saúde. E dentre os serviços de saúde, ela tem um desses, que é o controle da pressão. O diagnóstico precoce, a prevenção para isso. Ótimo. Só que as pessoas não sabem disso. Então a primeira coisa que a vendedora Carolina, cardiologista, precisa saber é que ela precisa explicar às pessoas que ela tem uma loja e esta loja lá em Vitória da Conquista, ela presta serviços. Serviços de saúde. E esses serviços de saúde, eles têm um impacto social, que é evitar que o paciente evolua para a morte, inclusive. Porque uma das principais causas de morte no Brasil é infarto agudo do miocárdio. Então, olha o impacto que essa loja de Carolina faz para a sociedade. Só que a sociedade não sabe disso. As pessoas não sabem que a principal causa de hemodiálise é a hipertensão. As pessoas não sabem que a principal causa de morte no Brasil é o infarto agudo do miocárdio. Então, ou seja, Carolina, ela precisa ter um holofote para que chegue na rua e fale assim, gente, alô, dona Maria, você que tem história familiar de hipertensão, você que não quer morrer de infarto, precisa procurar o seu cardiologista. Rafael, vou botar o holofote? Não. Sabe qual é o holofote? A internet. Por quê? Porque se a doutora Carolina entende que ela tem uma empresa e que essa empresa presta serviço e que este serviço é que vai fazer ela sobreviver da forma como ela quer, ela tem a consciência de que ela precisa mostrar às pessoas que ela tem um serviço de valor.
Um serviço no qual as pessoas precisam entender que a principal causa de morte é evitar a complicação de um problema que ela resolve. Só que as pessoas não sabem disso. Então, doutora Carolina, a vendedora cardiologista de Vitória da Conquista. Então, quando eu falo isso, provavelmente a Carolina está tremendo, porque ela acha que venda não pode ser na medicina, só que ela entendeu que vender é uma troca de serviço entre um problema que existe e uma solução que você tem. Ponto final. Então, a doutora Carolina agora ela entende que ela é uma vendedora. E ela não está com medo porque o CRM, não. O CRM não vai te dizer absolutamente nada, porque o CRM entende que você é um prestador de serviço. O que você não pode é vender um serviço desleal. O que você não pode é vender mentira. O que você não pode é vender algo que você não entrega. Ponto final. Se você vende o que você entrega, se você entende o impacto do que você faz, e se você cria consciência nas pessoas do impacto que você exerce na vida delas, você não tem medo de nada. Perfeito? Ótimo. Então agora temos um grande problema. Porque eu tenho uma solução, as pessoas têm um problema, mas não existe uma conexão. Por quê? Porque as pessoas não têm a consciência do problema. As pessoas não entendem o impacto do problema que você resolve na vida delas, porque elas nem sabem que tem um problema. Então, a doutora Carolina, a partir de hoje, ela precisa entender que a empresa dela, que fica lá, na rua de Vitória da Conquista, precisa divulgar para as pessoas isso. E a doutora Carolina agora entende que o grande problema é que as pessoas não têm consciência do impacto do que ela faz. Então, a doutora Carolina agora, ela vai precisar entender que a internet ela é uma realidade e que a internet é a melhor ferramenta que existe hoje no planeta Terra para divulgar o serviço, criando consciência do impacto do que você faz, criando consciência do valor do que você faz e consciência das pessoas que não têm consciência do problema. Então a doutora Carolina, ela entra no primeiro bloqueio da cabeça dela. Rafael, mas eu só trabalho com consulta. Como é que eu vou conseguir trazer pessoas para o meu consultório? Simples. Você precisa entender que existe um tripé aqui de conteúdos que você precisa fazer. Primeiro, o tripé da consciência. Te dei 2 exemplos. Primeiro, a principal causa de hemodiálise no país está associada à hipertensão. E as principais causas de morte no país infarto agudo do miocárdio. Ponto. Então, a doutora Carolina, após ela criar a consciência, né, que o VXR pode ajudar ela a transformar isso, e ela vai assistir a aula lá, onde eu ensino como construir o primeiro vídeo através da estratégia PDA, ela vai fazer um vídeo diferente. Porque ela vai entender que ela não tem mais bloqueio de criar vídeo, porque existe um cara chamado Rafael, que criou uma estratégia, né, várias estratégias, para que ela, utilizando as ferramentas, ela consiga fazer um vídeo rápido. E eu vou te mostrar na prática aqui agora. E não ache que eu fiz alguma relação com a Carolina, porque eu nem sabia que ela está aqui. Eu descobri que ela está aqui porque eu preciso convencer Carolina de que eu sou a melhor opção que ela tem hoje para resolver um problema da especialidade dela, que é construir a carreira do jeito que ela quer. E aí, doutora Carolina assistiu a aula do PDA. Depois que terminou a live, ela foi lá, clicou no link da bio e assistiu a aula. E lá ela viu que existe uma ferramenta simples que, se ela aplicar em cima de um conteúdo, ela consegue fazer qualquer vídeo. E aquela trava que ela tinha de fazer conteúdo, ela descobriu que não tem mais trava. Porque com a ferramenta adequada, fica mais simples fazer. Não é mais fácil, mais simples. Porque ela vai ter que repassar por cima de outro problema, que é o emocional dela, de ter que fazer vídeo. Porque os amigos dela falaram que ela vai ser blogueira se ela fizer vídeo. Mas Carolina, dentro dessa comunidade, ela entendeu que ela é uma vendedora e que todo vendedor precisa divulgar seu serviço. Então a doutora Carolina assistiu a estratégia PDA, e aí ela vai fazer o primeiro vídeo. Você que tem pai ou mãe com hipertensão, você que está obeso, você que não faz atividade física, você que está se alimentando mal e dormindo mal, sabia que a principal causa de morte no nosso país é o infarto agudo do miocárdio? Você sabia que o cardiologista, ele é o médico responsável por ajudar você a evitar que isso aconteça? Então é importante que você que está assistindo esse vídeo, que está com esses achados e não está fazendo nada para evitar que você morra, é importante que você procure seu cardiologista para fazer um check-up cardiológico, para que a gente consiga entender os fatores de riscos e controlá-los para evitar que você entre na fila das pessoas hoje que estão ou internadas ou que morreram por não ter o acesso ao conhecimento de que o infarto agudo do miocárdio é a principal causa de morte no país. Pronto, acabou. Claro que pode ficar melhor, porque eu inventei isso aqui agora, no meio da live, né? Então, eu comecei com uma pergunta. Eu desenvolvi criando um nível de consciência com dados e no final eu te chamei para ação.
Então, essa é a estratégia PDA. Essa é uma das ferramentas que eu ensino no VXR. Ou seja, o que é difícil? Difícil é quando você não tem as ferramentas. Quando você tem ferramenta, fica muito mais fácil. E aí, a doutora Carolina entendeu que agora ela é uma vendedora, que como vendedora ela precisa mostrar o serviço dela, só que a doutora Carolina entendeu que o Bereguedê é muito mais pancada. Porque a doutora Carolina acha na cabeça dela, dentro do mapa de mundo dela, que os pacientes só querem fazer pelo convênio. Porque lá em Vitória da Conquista só tem Unimed. Porque lá em Vitória da Conquista só tem os convênios que pagam R$30 na consulta. E dentro das concepções que foram formadas na cabeça de doutora Carolina, não dá para viver da cardiologia 100% particular. Porque falaram para ela que os pacientes só querem fazer pelo convênio. Aí eu venho com mais um dado para explodir a cabeça da doutora Carolina. Apenas 20% da população brasileira tem convênio. 80% não tem convênio. Aí a doutora Carolina veio para o segundo bloqueio da cabeça dela. Que os pacientes que não têm convênio só querem fazer pelo SUS. Porque falaram para ela que só tem dois tipos de paciente. O paciente do convênio e o paciente do SUS. E existe uma parcela muito pequena de pacientes que querem fazer particular. Porque dentro das concepções dela foram construídas essas estratégias. E a interpretação que ela tem da realidade é essa. Só que aí eu inverto essa ordem para ela. Que não. 80% da população está em busca de um médico que ela veja valor. E se você não for esse médico que mostra para essa pessoa que é o médico que ela precisa, não vai acontecer. Não vai acontecer. Ponto final. E agora, a doutora Carolina entendeu que ela entende que a internet é a responsável por criar essa consciência. Que ela não vai para a internet para ser blogueira. Ela vai para a internet para ser uma pessoa que é uma comunicadora de saúde. Que ela vai para a internet criar a consciência nas pessoas do impacto do que ela faz no trabalho dela. E agora, ela clarificou a estratégia que ela precisa utilizar para crescer profissionalmente. Porque ela sabe que ela é uma vendedora, que ela tem um serviço em Vitória da Conquista, e que dentro desse serviço não só tem ela, tem vários outros cardiologistas. E que se ela não se diferenciar, não vai acontecer. E ela vai ficar naquela conversa mole que todo médico que antes de entrar no VXR tem. Que os pacientes só querem fazer pelo convênio, que os pacientes do SUS não pagam. Esqueça. Tem paciente para todo mundo. O problema é que você precisa encontrar o paciente que está alinhado com o que você quer. Eu não preciso de todos os pacientes. Primeiro que eu não tenho nem braço para todos os pacientes. Eu preciso encontrar os pacientes que veem valor do que eu faço. Só que se eu ficar sentadinho com a bundinha no consultório esperando o paciente chegar, ele não vai te achar. Ele não vai te achar. Eu não estou dizendo que não vai chegar paciente. Ele não vai te achar. Porque tem gente que está atrás de médicos assim. O problema é que se você não tem uma visibilidade grande para triar e encontrar essas pessoas, você vai entrar na fila da lamentação. Daquele médico que fica reclamando, que é do convênio, que é do SUS. Não dá, não dá, não dá. Perfeito? Deixa eu ver o que o Carol botou aqui. Essa semana eu atendi 2 crianças, filha de uma mulher que tem plano e trabalha em uma loja de roupa infantil no Feiraguai. Pagou no Pix as 2 consultas. Você tá entendendo? Carolina é minha aluna. E ela tinha esses bloqueios que... Como é o nome dela? Esqueci. Deixa eu ver se ela tá aqui, se ela não já saiu. Que Carol também tem. Ó aqui, Carol, tá vendo? Carolina, sua xará, é pediatra, é minha aluna do VXR e tá aqui mostrando pra você o quê? Que ela não precisa de todos os pacientes. Carol tinha os mesmos bloqueios que você tem. Ela tinha. E ela tá mostrando pra Carol, de Vitória da Conquista, cardiologista, aqui, ó. Essa semana eu atendi 2 crianças, filhas de uma mulher que tem plano, trabalha em uma loja de roupa íntima no Feiraguai, que é uma feira popular aqui que vende roupa, e pagou no Pix as 2 consultas das filhas. E você acha que isso aconteceu por quê? Porque Carolina soube se posicionar na internet, Carolina estruturou a consulta dela com o protocolo do VXR, Carolina atende com hora marcada e cobra a altura do que ela entrega. E, mais importante, Carol faz live toda semana, Carol usa a estratégia PDA para fazer vídeo, Carol tá todo dia na internet fazendo, porque não é sobre ser blogueira, é sobre Carol ser mãe, ser esposa, ser pediatra e ser médica e entender que o jogo, para jogar o jogo de quem vence, é um jogo diferente e dá trabalho. Eu falei, é simples, não é fácil. Porque quando você tem ferramenta para aplicar em cima do que você faz,
fica mais simples, não fica mais fácil, porque a doutora Carolina, pediatra, ela precisa fazer o que precisa ser feito. Eu não faço mágica. Eu te dou ferramenta. Se você aplicar, vai ter resultado. E está aqui a prova de mais um aluno que não tem procedimentos e que está conseguindo se destacar dentro de uma área que todo mundo acha que não dá para se destacar. Que acha que pediatra vai viver do convênio e do plantão. Aqui a prova. Por quê? Porque acreditou, entendeu que existe um outro jogo, ela não tinha as ferramentas e veio buscar quem tem para ensinar. E está aqui a prova do que está acontecendo. Perfeito? Ótimo. Oswaldo, aluno do VXR de Vitória Conquista, inclusive da mesma cidade, doutora Carolina, cardiologista. Há 20 dias operei uma paciente, criança, que vive na zona rural, na cidade pequena, 100% particular. Me acharam no Instagram. Está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo que existe uma coerência entre o que eu falo e o que acontece com os meus alunos? Então aqui mais um aluno mostrando para aqueles que estão aí, eu não sei que porra que não entraram no VXR ainda, e fica aí se lamentando, que fica aí desacreditando da medicina. Tem! O problema é que você não sabe jogar o jogo, porque você está cheio de bloqueio na tua cabeça. Você está com bloqueio de que você não pode vender, você está com bloqueio de que seu paciente só paga no convênio, você está com bloqueio que o paciente do SUS não paga particular, você está com bloqueio que não tem paciente para viver só de particular. Tem paciente, gente. Tem paciente. O que você precisa é fazer eles te encontrarem. Oswaldo está mostrando isso, Carol está mostrando isso, os dois são meus alunos. Só que se você não quiser ir para a internet porque você está com vergonha, porque o teu colega vai reclamar, vai te chamar de blogueiro, continua aceitando o que você está vivendo. Ou você arregaça as suas mangas, pega as ferramentas do VXR, aplica e vai fazer acontecer. Tá aqui a prova. Perfeito? Ótimo, Rafael. Eu entendi. Ok, Carol, 2 lives por semana por causa de Oswaldo. Uma vez já vi isso, é impossível desver. Pois é, Erol, assim que terminar a Carolina Cardiologista, você vai lá no link da bio e se inscreva. Aqui, ó, Érica, de Vitória da Conquista, olha que doideira. Carolina, só está faltando você. Érica, cirurgiã pediátrica, vivia 100% de plantão e de convênio. Desacreditada que dentro da cirurgia pediátrica tinha condições de viver do particular. Olha, essa semana também atendi uma criança, filha da secretária de saúde do interior, mas que teria toda a facilidade para marcar essa cirurgia pelo SUS, em uma cidade próxima. Dela, inclusive, que eu opero. Mas por que, em vez de fazer pelo SUS, ela quis fazer Carol? Porque doutora Érica, cirurgiã pediátrica de Vitória, parece que é um complô para Carolina entrar hoje no VXR. Por quê? A galera, os meus alunos de Vitória Conquista, tá tudo aqui. Olha que doideira. Então, Carol, tu tá percebendo, né? Se tu não entrar hoje, minha filha, eu não consigo entender o quê. Então tá aí, Érica. Doutora Érica achava que era impossível atender consulta particular dentro da cirurgia pediátrica. Hoje ela tem agenda particular. Doutora Érica achava que ninguém pagava cirurgia pediátrica particular. Hoje, doutora Érica opera particular. Só que isso não foi um passe mágica. A gente reconfigurou a jornada de cirurgia pediátrica da doutora Érica. Primeiro, a gente entendeu um modelo de negócios. Construímos um modelo de negócio para a doutora Érica. Terceiro, a gente construiu uma jornada de negócios para a doutora Érica. Terceiro, a doutora Érica tirou os bloqueios de dinheiro dela. E hoje, a gente conseguiu fazer o match. A gente consegue encontrar um paciente que percebe o valor no que a doutora Érica entrega. Só que isso tem um preço. Match. Acontece. Só que a doutora Érica entrar no VXR e ficar sentadinha no consultório esperando acontecer, não vai acontecer, filho. Doutora Érica faz live toda segunda-feira. Doutora Érica abre caixinha de perguntas. Doutora Érica comprou carro para botar o menino para andar dentro do centro cirúrgico. É o preço. Não dá para você achar que é um passe de mágica. Dá trabalho. Doutora Érica tem filho, doutor Oswaldo tem filho, doutora Carolina tem filho. Tu tá achando que a vida desse povo é fácil? Mas tá fazendo. Porque entenderam que não tem como ficar sentado esperando a coisa acontecer. Vai ter que se levantar, pegar as ferramentas e cavar. E cavar até achar o ouro. Só que a gente teve que desconfigurar uma série de bloqueios na cabeça desses meninos. Bloqueio de dinheiro, bloqueio do convênio, bloqueio do SUS, bloqueio de que a medicina não dá, bloqueio que na minha área é ruim, é sempre aquela desculpa farrapada, é porque na cardiologia não dá, é porque na otorrino não dá, é porque na cirurgia pediátrica não dá, é porque na pediatria não dá. Dá, meu irmão. O problema é que você está vivendo com as concepções que foram instaladas na tua cabeça, na tua criação, na faculdade, na residência, nos teus preceptores, nos congressos que você vai. Você tem que entender, aí a quarta coisa, a filtrar. O teu preceptor, o meu preceptor, eles foram importantes na minha vida. Para me ensinar a operar. Mas eles não são as pessoas que vão me ensinar a construir uma carreira sólida do jeito que eu quero. Então eu tenho que buscar essas ferramentas. Só que a gente configura a cabeça de um jeito diferente. A gente acha que o cara que me ensinou
lá na residência, é o cara que vai me ensinar tudo, não vai. Primeiro você tem que olhar, ele tem a vida que eu quero? Não tem. Então ele não vai me ensinar o que eu preciso. Ele me ensinou até aqui, falei na live passada, a vida é feita de estações. Você precisa saber em qual estação você vai extrair o que você precisa. Essa estação passou. Você tem que buscar outras estações. Quem é que está na outra estação, que está colhendo os frutos que eu preciso colher nessa estação? Esse é o game. Ótimo, vamos voltar para as vendas. Então, Rafael, eu entendi várias coisas aqui hoje. Primeira coisa que eu entendi, que vendas ela é uma relação de troca entre alguém que tem um produto e alguém que tem a necessidade daquele produto. No caso da medicina, entre alguém que tem um problema de saúde e a pessoa que tem a solução do problema de saúde. Segunda coisa, eu preciso entender que eu sou uma empresa que presta serviço. E toda empresa que presta serviço, ela precisa cobrar pelo serviço. Então, cobrar é uma necessidade de uma relação de vendas. Terceiro, eu preciso me posicionar dentro do serviço, porque existem outros profissionais que também prestam serviço. Então, ou seja, aí entra a terceira coisa de venda. Eu preciso construir valor dentro do que eu faço. Como é que eu faço isso? Primeiro, gerando relacionamento. Está aqui a internet. Então, eu tenho que ir para a internet. Só que não é ir para a internet de qualquer jeito. Você precisa ir com a estratégia adequada. Te dei um exemplo aqui do PDA. Só que existe os 5 Is do marketing. Existe uma série de outras coisas que você vai aprender dentro do VXR. Perfeito? Ótimo. Só que não adianta fazer tudo isso se o paciente chegar no meu consultório e eu estou lá cagando porque eu não sei falar de dinheiro. É o paciente chegar no meu consultório e fazer uma cirurgia de amígdala. Aliás, peraí. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui. Me dá um minutinho. Deixa eu ver primeiro se a foto não expõe. Não dá pra botar foto, não. Porque se eu botar foto aqui, vai aparecer o carimbo da pessoa. Essa semana, um amigo meu, eu indiquei para um médico. Não vou dizer especialidade para não expor a pessoa. Esse médico, ele é um dos melhores médicos aqui da região sobre o problema que o paciente tem. O problema que o paciente tem é um problema grave que precisa ser resolvido rápido. Esse cara, esse médico, ele é professor de faculdade renomada. E esse paciente, eu indiquei para ir para esse médico. O paciente não tem convênio. O paciente tem consciência do problema e que precisa operar. E ele foi para esse médico. Aí o médico falou que o problema dele é um problema grave, que precisava ser resolvido rápido, que se não fosse resolvido rápido ele poderia inclusive perder a locomoção dele. E aí o cara pegou de caneta, botou o valor de caneta, sem dizer parcelamento, sem dizer nada. E assim que ele falou, depois de o paciente ter pedido muito, ele falou assim, mas eu recomendo você fazer pelo convênio. Faça um convênio e faça pelo convênio. Ou seja, a pessoa está tão desacreditada no atendimento particular que ela mesma desvende o particular. Por quê? Porque os bloqueios, caralho. Você parte do pressuposto que o paciente não vai te pagar. Você parte do pressuposto que o paciente que não tem convênio não tem condições de pagar particular. Que porra é essa, velho? Que porra é essa? Ou seja, de que adianta eu ser renomado? De que adianta eu ser professor de faculdade? De que adianta eu ter uma puta formação, mas eu tenho um bloqueio de vender a porra do meu serviço? E o paciente vai querendo comprar o serviço e você consegue desvender porque você parte do bloqueio que você tem na tua cabeça de quem não tem convênio não pode pagar particular. De que adianta? De que adianta? Então não adianta você ir para a internet fazer marketing. Não adianta você fazer uma clínica faraônica que na hora que o paciente senta na tua frente tá cheio de bloqueio. Que o bloqueio mais desgraçado que tu tem é de vender a porra do teu serviço. Porque tu parte do pressuposto que esses bloqueios que forem implementados dentro do teu juízo, na tua formação médica, na tua residência, eles estão lá todos estabelecidos. E aí chega um paciente disposto a pagar e tu parte do pressuposto que ele não vai te pagar. Aí tu desvende o que estava vendido. Olha que merda, velho. Olha que merda. Então você precisa entender que você é um vendedor, cara. Que você tem a necessidade de sobreviver da medicina. Que você tem sonhos como pessoa física. E que se você vai ter a vida que você quer a partir do momento que você tiver consciência do que você faz. Então esse é o problema. Por quê? Porque ninguém nunca te ensinou como é que apresenta o tratamento. Ninguém nunca te explicou como é que estrutura uma jornada do paciente de forma clara. De forma clara. Não é essa marmota que tu vê na internet falando, vou te ensinar a fazer plano de tratamento, eu vou te ensinar a encher o consultório e você tá na internet. Isso é balela. Isso é balela. Balela. Porque não tem como um paciente da zona rural descobrir o Dr. Oswaldo se ele não tiver na internet. Caramba. Se tu ficar sentadinho no consultório, não vai encher teu consultório. Isso é conversa mole.
Só que sabe por que existe essas pessoas na internet falando pra tu que vai te vender um curso, que vai encher a tua agenda sem precisar ir pra internet? Porque é o que tu quer ouvir. Tu quer o mais fácil. Tu quer o mais fácil. E não tem mais fácil. Não tem mais fácil. Tem o mais simples. Quando você aplica com ferramentas que vão dar resultado. Mas não tem mais fácil. Não tem mais fácil. Você acha que a paciente encontrou a doutora Carolina, pediatra, a paciente lá de uma loja no Feira Agora, tu acha que ela achou a doutora Érica aonde? Internet. Só que se a doutora Érica estivesse falando porque ela tem filho, porque ela é sofrida, porque ela sai do plantão, é porque segunda-feira é muito cansativo, sabe? Eu tenho que botar meu filho pra dormir, eu tô muito cansada, fazer uma live depois, não dá tempo. Ele ia continuar lá no plantãozinho dela, atendendo os convênios pra pagar R$30, tendo que ouvir sarrapo do paciente que está certo, que nenhum paciente quer atender consulta de 5 minutos. Só que a doutora Érica resolveu, doutora Carolina resolveu entender como é que funciona o jogo e entender que tem que fazer. Então, ela vai fazer a live dela, independente se o filho está doente, independente se ela tem que botar o filho para dormir, se ela tem que fazer o café do filho, ela vai fazer e acabou a conversa. E é por isso que ela está colhendo o resultado que ela tem. Só que você, que quer o mais fácil, é porque é mais confortável para mim, sabe? Não, tem que fazer live, meus colegas vão dizer que eu sou blogueiro. É porque eu tenho um bloqueio de fazer vídeo, porque eu não consigo fazer vídeo. Não, é porque o plantão é ruim. Mas os pacientes não pagam, porque aqui só tem Unimed. Não, aqui é só os pacientes da Apivida. E não estou menosprezando os pacientes da Unimed nem da Apivida, para deixar claro, porque tem gente aqui que não é médico também assistindo. Inclusive, eu tenho um paciente da Unimed, eu tenho um paciente da Apivida, eu tenho um paciente da União Médica, mas pacientes que não vão fazer pelo convênio, porque eu não atendo convênio, eles pagam particular, porque eles perceberam o valor do que eu faço. Vocês estão entendendo? Eu não preciso do paciente de convênio. Eu preciso dos pacientes de convênio que estão dispostos a pagar particular porque entendem o serviço que eu entrego. E é aí que você tem que entender para clarificar esses bloqueios. Você não precisa de todos os pacientes. Você precisa dos pacientes certos. E vai ter paciente que vai dizer que você é mercenário. E vai dizer que você está cobrando caro. E vai dizer que é uma injustiça você cobrar o que você cobra. A vida é assim. É injusta mesmo. É injusta mesmo. Assim como é injusto, Carol, em vez de dormir depois de um dia de trabalho, de botar o filho dela, jantar, fazer tudo, tem que fazer uma live. É justo? Não é justo. Mas a vida é injusta. E você tem que escolher a injustiça que você quer. A injustiça com resultado ou a injustiça sem resultado. É simples. Então para de contar história para tentar justificar o teu fracasso, caramba. Você precisa descobrir qual é a história que você quer viver. E descobrir o que você precisa fazer. E descobrir as ferramentas que você não tem e vai buscar essas ferramentas. Porque não vai cair do céu, não vai, esqueça, não vai cair do céu. Aqui, ó. Eu comecei a fazer live atrasada porque estava sozinha em casa e Bernardo acordou chorando. Tá entendendo? Érica, semana passada, o filho não dormia, ela tem que fazer live com o filho no colo. Mas fez. Tá entendendo que não é fácil? Mas escolhe o teu difícil. Você tem que escolher o teu difícil. Escolha o seu difícil, exatamente. Eu nunca imaginei que a pediatria podia viver um plano de acompanhamento. Você tá entendendo? Cara, deixa eu ver se ela tá aqui ainda. Pronto, ela já saiu. Mas, para os cardiologistas que acham que não dá, aqui, ó, uma pediatra, ó, eu nunca imaginei que na pediatria eu poderia viver de plano de acompanhamento. Entende? Para quem não tem procedimentos, existem estratégias que você ainda não entendeu, que você pode construir dentro da tua jornada, e essas estratégias vão te ajudar a rentabilizar mais. Porque, quinto ponto, você é uma empresa, cara. E empresa tem que dar lucro. Empresa tem que dar lucro. Se tu abrir uma clínica e não der lucro, ela vai fechar. Se tu é um médico, eu já falei de uma live aqui sobre isso. Se tu é um médico, tu sabe que tu é uma empresa. Tu sabe que tu é uma empresa. E se tu não der lucro, tu vai morrer, cara. Porque quem vai pagar a escola do teu filho? Quem que vai pagar o aluguel da tua casa? Ou quem vai pagar a luz da tua casa? Quem vai pagar a tua comida? Então entenda, você tem que dar lucro. Não pode ficar sem lucro. Ai meu Deus, mas vão dizer que eu sou mercenário. De que digam, o problema é de quem tá te dizendo. Só que entre ser que tu é mercenário, tu entregar um serviço top, tu gerar transformação na vida das pessoas, tu impactar na vida das pessoas. E por que fazendo tudo isso você não pode ter qualidade de vida? Por que fazendo tudo isso você não pode enriquecer? Porque a prosperidade é natural. Já falei isso aqui algumas vezes. Se uma semente não vingar, ela não é próspera. Se um pé... Ó que doido, ó. O que é que garante que uma árvore prosperou na vida? É quando ela dá frutos. Ou seja, gerar frutos é natural. É natural. Se eu sou uma árvore, se entenda como árvore. Se Carolina é uma árvore.
e essa árvore dar frutos, ela prosperou. Então, ou seja, se Carolina gera impacto na vida dos pais de crianças de 0 a 1 ano, ela não está dando frutos? Ela não está dando? Por que ela não vai poder prosperar? Por que ela não vai ter o retorno disso? Tem que ter retorno. E o teu retorno é de acordo com o impacto que tu gera. E aqui é a sexta coisa. Se você quer ganhar mais como médico, você precisa vender melhor. E o que é vender melhor? É vender serviços que transformam, que transcende o técnico. Que transcende o técnico. Eu estava aqui na estante, uma paciente que eu operei quinta-feira, sentiu dor na perna, já entrou em contato com a gente já interviu, já resolveu. Tá entendendo? Por isso eu cobro caro. Porque em pleno domingo a paciente tem um contato da gente para tirar dúvida. E é um preço. Se o mercado não oferece isso e eu ofereço, eu vou cobrar o mesmo preço? Eu não vou cobrar o mesmo preço, eu vou cobrar mais caro e ponto final. E vai ter gente que vai achar caro. E tem gente que vai dizer que é um absurdo cobrar esse valor. Problema de quem tá achando. Eu não preciso de todo mundo. Eu preciso de quem vê valor no meu serviço. Como eu te falei, eu tenho um paciente Apvida, eu tenho um paciente União Médica, eu tenho um paciente Unimed. Eu não atendo convênio. E como é que eu tenho um paciente Unimed? Porque eu quero os pacientes da Unimed que entendem o valor do que eu faço e estão disponíveis a pagar, apesar de ter o convênio. Eu não preciso de todo mundo. Eu preciso do que vê valor no serviço. E se eu ficar preocupadinho com aqueles que não veem valor e ficam me criticando, e aí? Eu vou entrar no bloqueio. Eu vou dizer, meu Deus do céu, ai, não pode. Não tenho tempo para isso. Eu tenho tempo para entregar o que o meu paciente que me paga merece. Então, ou seja, estava com dor, me mandou mensagem, entrou em contato, a gente já resolveu, dei assistência, falei, daqui a pouquinho minha equipe vai ligar para ela de novo. E se precisar ir na minha clínica, hoje eu vou. Porque eu cobro para isso. Eu cobro para dar assistência diferenciada que eu dou. Agora, você acha que eu vou cobrar um valor baixo para entregar tudo isso? Não é coerente, porque a vida, a naturalidade é a prosperidade. Se eu entrego mais, eu tenho que cobrar mais. Ponto final. E eu tenho muita clareza na minha cabeça. Eu não tô preocupado com o que vão achar. O que eu não posso é cobrar muito e entregar pouco. Aí eu tô sendo errado. Mas você tem que entender que você tem que cobrar a altura do que você entrega. Ai, Rafael, mas os pacientes... Aí vem o próximo bloqueio. Ai, Rafael, mas os pacientes não vão pagar. Ai, mas se eu cobrar caro, os pacientes não vão chegar. Ai, se eu cobrar caro, não vai encher minha agenda. Deixa eu dizer uma coisa, minha agenda está lotada de segunda a sexta, ponto final. Você queria isso? Ai, Rafael, mas você já está numa fase maior. Eu faço 3 lives por semana. Eu faço conteúdo nos stories todos os dias. Eu faço conteúdo pro YouTube, pro TikTok. Eu faço reunião com o meu time quase todos os dias. Eu faço tudo. Porque dá trabalho, caramba. Não é facilidade, não. Tá achando que é fácil pra mim? É difícil pra caramba. É muito mais difícil pra mim do que pra tu. Só que eu faço. E pra que eu consiga ter minha agenda cheia a semana inteira, de segunda a sexta, e no sábado, quando eu resolvo abrir, eu preciso fazer as tarefas que são necessárias para que mais e mais pessoas me descubram. Pra quem me segue no meu pessoal, vai lá. Eu atendo a Bahia inteira. Se eu dependesse só de Feira de Santana, eu não tinha minha agenda inteira. Ah, é porque Feira de Santana não me valoriza? Não, porque não tem gente o suficiente para encher minha agenda só de Feira de Santana. Então eu tenho que expandir a minha visibilidade para que eu tenha pacientes de todas as cidades diariamente chegando. Para que eu consiga ter uma agenda cheia. Tá entendendo? Como as coisas elas vão se encaixando no quebra-cabeça? Só que dá trabalho, cara. Só que você quer o quê? Sentar na clínica, ficar sentadinho lá esperando a coisa acontecer. Não vai acontecer. Só que o primeiro não que tu toma porque o paciente acha caro, tu acha que ninguém vai querer pagar. Eu tenho uma métrica. Para cada 10 pacientes que eu atendo, eu tomo 8 nãos. 8. Entre 7 e 8 nãos. Então eu tenho um cálculo. Se eu quero encher a minha agenda, eu preciso tomar tantos nãos para ter tantos sims que eu quero. Tá entendendo? A reconfiguração que tu tem na tua cabeça? Só que tu toma 8 não, tu fala assim, ai meu Deus, eu vou baixar o preço. Ah, é porque os pacientes não pagam. É porque aqui em Feira de Santana, Rafael, não dá para viver da pediatria particular. É porque aqui em Conquista, não dá para viver da otorrino particular. É porque aqui em Feira de Santana, os otorrinos, não dá, velho. É porque tem muito otorrino aqui em Feira de Santana. É porque na otorrino não dá. É porque na oftalmologia não dá. É porque na parte da dermatologia não dá. Não dá por quê? Porque o primeiro 5 não, se tu toma, tu já fica com medinho. Tu já desiste. Só que eu tô te mostrando. Para cada 10 pacientes que eu atendo, eu vou tomar entre 7 e 8 nãos. Ponto. Ou seja, para que eu feche o faturamento que eu quero, eu preciso tomar tantos nãos. Eu não estou preocupado, porque eu sei uma métrica. Para cada 2 sims que eu tomo, eu tenho que tomar 7 a 8 nãos. É só fazer um cálculo. Se eu precisar atender tantos pacientes, eu preciso tomar tantos nãos para ter tantos sims. Pronto, olha como fica diferente. Ou seja, tu não está mais preocupado com não.
Aí, para quem é meu aluno, que vai no nível mais alto, não é só sobre tomar o não, é entender o que é que eu estou aprendendo com cada não que eu tomo. Porque cada não que eu tomo, eu estou aprendendo algo. E com cada algo desse, eu estou potencializando minha capacidade de transformar em sim aquele não. Segundo nível, pau. Para cada não que eu tomo, eu tenho que ver o que é que foi a falta para que eu consiga impregnar no juízo dessa pessoa para que ela se transforme em um sim. Olha que delícia. O não é transitório. O não é transitório. Entendeu? Deixa eu ver aqui, peraí, que o povo tá falando que não tem nada. Érica vai entrar no depoimento hoje. E aí, Érica, vai entrar? Bora ver se ela vai entrar hoje. Cadê? Se ela tá aí ainda? Agora eu acho que eu vou fazer 2 lives por semana. Vou chamar a Érica aqui. Acho que ela já correu. Vai entrar, Érica. Vou te chamar, viu? Peraí. Bora ver se ela entra. Deixa eu beber água. Eu irei. Vai entrar mesmo? Ou tu clicou sem querer de novo? Não, cliquei querendo. Aí, ó, show. E Simbora. aí, Vira um pouquinho pra parede pra não ficar a luz batendo demais. deixa Aí, só eu pronto. mudar de lugar aqui. Tá ótimo agora. Agora ficou bom. Show. Vamos lá. Primeira pergunta que eu quero te fazer. É possível viver uma cirurgia pediátrica diferente do que você achava? Com certeza. Na verdade, a mentoria mudou totalmente o meu modo, né, de pensar. Perfeito. Porque ninguém aprende isso na residência, né? Ninguém aprende. Depois a gente vai vendo como a gente precisa vender, porque realmente a gente depende disso, né? Exato. E a gente acha que não, mas a gente também é vendedor. E a gente Perfeito. precisa aprender como vender e dar valor ao nosso trabalho, mas primeiramente a gente tem que mudar aqui, né? Que é a parte mais Exatamente. difícil. Exatamente. O que é que você via cirurgia pediátrica antes, Érica? Você acha que dava para ter qualidade de vida na pediátrica? Não. Você Não, porque a minha achava vida que sempre foi tinha. no plantão, né? Exato, exato. Você achava que dava para ter paciente particular na cirurgia pediátrica? Então, eu tinha alguns, porém, com valores muito baixos. Eu lembro a primeira vez que você conversou comigo, né? Você falou assim, eu lembro até disso, eu lembro disso até hoje. Você falou assim: você não faz cirurgia, você faz caridade. Exato, exato. Por quê? Por que tu Então, cobrava esse valor? Por que tu cobrava esses valores? porque a tabela daqui da minha cidade era essa. E assim, como o meu chefe mais experiente tinha uma tabela com aquele valor, eu ainda colocava um valor abaixo do valor dele, porque eu não me achava suficiente para cobrar o valor dele. Perfeito, perfeito. E o que é que te fez mudar esse conceito de cobrar o que você cobra hoje? Então, na verdade, começou a me incomodar os meus plantões, né? Eu estava começando a ficar muito cansada. Eu não tenho mais o pique de antes, né? Antes eu trabalhava, era uma máquina para trabalhar e não me cansava. E aí, depois que eu tive filho, eu fui sentindo. Esses dias até conversei com o Marcos, sem brincadeira, eu fiquei num plantão à noite, eu não consigo mais perder noite, assim. Eu cochilei no semáforo. Opa aí, Eu falei, não, isso não é a vida que eu quero, entendeu? perfeito, Então, isso foi me incomodando. Aí comecei a aparecer no Instagram de forma não estratégica. Aí Oswaldo me encontrou, né? E aí ele me falou de você. Foi aí que eu decidi tentar mudar de vida, assim, porque realmente plantão acaba com a gente mesmo. primeira coisa. E você achar, lembra aquela a reunião que a gente teve no Zoom? Que eu lembro que eu falei com tudo e falou assim, não, mas na pediátrica não dá. Na pediátrica não dá. E o que é que hoje te deixa segura de fazer o que você faz? Você acha que o que te faltava era só a coragem ou estratégia? Ou não ter estratégia? Me faltavam os dois. E por que você não Coragem, tinha coragem? Por que porque você não tinha coragem? Fala pra gente. eu tô sozinha, eu brigo sozinha pelas coisas, entendeu? Certo. Porque acho que as pessoas vão se acomodando com o que tem. E eu me incomodava, mas eu não tinha com quem brigar. Eu brigava só. Então, como eu faço parte de um grupo, então assim, se a minha opinião sozinha que é diferente, acabava que eu sempre perdia. Então eu tinha que buscar outra forma de mudar isso aí por mim mesma. Então eu Perfeito, tinha que investir no meu consultório, que eu sou sozinha mesmo, então eu que vou decidir o que é que eu vou fazer. As regras são minhas, né? perfeito. E E por que você. estratégia não tem nenhuma. E antes do VXR, por que você não tinha feito isso antes?
Porque eu não sabia fazer. Perfeito. Eu não sabia nem que existia essa forma de tratar o paciente. Eu tinha até ideias na minha cabeça, assim, de como agradar o meu paciente, tal, os pais, mas eu não sabia como fazer. Perfeito. E hoje, como é que. Conta um pouquinho pra gente. Como é que teus pacientes têm visto a doutora Érica depois dessa mudança? E como é que você, como médica, tem se visto depois dessa mudança? Então, meus pacientes, eu recebo muitas mensagens assim no Instagram, né, do meu trabalho, e realmente eu não achava que isso aconteceria, mas acontece de verdade, de chegar paciente no meu consultório, já sabendo exatamente tudo que eu vou fazer, toda a minha jornada, inclusive elogiam muito essa jornada, principalmente porque eu foco muito nessa questão do trauma, né, porque técnica todo mundo tem. Perfeito. Mas o trauma na criança, ninguém pensa nisso. Exato. Ninguém pensa em pedir ao hospital para deixar o pai entrar dentro do centro cirúrgico. Ninguém pensa em deixar esse momento mais divertido para eles esquecerem que vai passar por um procedimento cirúrgico. Top. Então, hoje eu foco muito nisso, né? E Excelente. assim, eu mudei minha mentalidade. E não é fácil, é muito difícil, inclusive. Mas eu mudei porque eu sei o que eu entrego hoje. Perfeito. Então, hoje, eu não vou dizer que eu não tenho medo de passar valor, mas eu também não abaixo valor. Eu sigo tudo que você fala aqui no método e sigo direitinho. Então, assim, eu realmente sei o que eu estou entregando. E eu falo para vocês, o mais difícil é a gente mudar, é a nossa mentalidade. Eu estava conversando com uma amiga minha ontem, inclusive, porque ela falou assim, mas os pacientes não pagam. Eu falei, cara, você entrega um serviço que ninguém entrega na cidade. Ninguém entrega. Ah, mas as pessoas não estão sabendo como é o meu serviço. Eu falei, então explica para elas o que precisa ser feito. Qual é a Excelente. indicação do seu trabalho. Top, top, Então, top. hoje eu penso totalmente diferente do que eu pensava antes. Eu sei o que eu entrego. Perfeito. Perfeito. E como é que você olha seu futuro? Como é que você olha pra frente aí? O que você vê? Ó, eu tô curtindo o processo, né? Como todo mundo fala, a gente tem que curtir o processo, mas eu me vejo muito grande no futuro, Perfeito. né? Eu me vejo fora desses plantões. Perfeito. Se Deus quiser, Deus quiser, ele já estarei fora em quis, né? breve. Ele já quis. Agora é você caminhar, né? Tem que caminhar. Exatamente. Mas eu me vejo com qualidade de vida, eu me vejo cuidando do meu filho, eu me vejo cuidando da minha saúde, que até isso o método mudou. Já perdeu quantos quilos depois que entrou no método? 10 quilos já. Perfeito? Olha que interessante, né? Quando a gente reprograma, é o que a Erika falou, pra mim, hoje, como mentor de médicos, eu vejo que não é nem sobre ferramentas, eu acho que é sobre mudar isso aqui, ó. Mindset mesmo, mudar a forma de pensar. E quando a Erika entrou, o que que eu percebia? Ela tava no piloto automático. Eu lembro que eu fiz um cálculo com ela sobre os plantões que ela fazia e ela descobriu que ela estava ganhando menos que uma manicure. E não estou desmerecendo a manicure, tá bom? Mas a gente está falando aqui de um profissional que, quando faz um procedimento, ele está colocando em risco a vida do paciente. Concorda? É um risco. É um risco. E o nível de responsabilidade é alto, porque a responsabilidade é sobre a vida. E o que ela ganhava, para não falar aqui valores, mas assim, ela não tinha. Ela trabalhava tanto que ela não parava nem para pensar quanto custava a hora dela. E aí, quando a gente faz cálculo, a pessoa começa a tomar uma chacoalhada. Então, esse é o problema de quando você liga o piloto automático na medicina. Você vai trabalhando sem pensar. E aí tua saúde vai indo embora. O teu filho não tem tua presença. Ou seja, Érica cuidava da vida do filho dos outros e não tinha tempo para ficar com o filho dela. Então, é sobre essas reflexões, é mudança de mindset. Aí é o que a Érica falou. Ela não tinha estratégia. Ela sabia que precisava mudar, ela queria mudar, mas ela não tinha um ambiente favorável para isso e ela não tinha ferramenta para isso. E aí, quando a gente faz, a gente tá falando o quê? De 4 meses, 6 meses, vai dizer? Não sei. Eu entrei Dezembro, em fevereiro, fevereiro. ansiosa Pronto, para tá falando entrar. O Oswaldo fazia a maior propaganda. de E eu 4 meses. esperando 4 meses. aquela aula lá aquelas aulas que você faz, né, para fazer a venda do curso. Isso. Aí o Oswaldo espera que você vai ganhar alguma coisa. Eu falei, vou esperar, mas eu comia com farinha Pois o é. conteúdo todo. Perfeito. Então, olha o saldo disso aqui, ó. 4 meses de VXR, saúde, 10 quilos a menos. Ela vê a vida dela pessoal diferente. Ela ressignificou a forma, as ferramentas que ela queria fazer e não sabia como é que fazia. Hoje está operando particular. E o mais importante, ela está transformando a vida dos pacientes. Ou seja, ela entendeu que ela pode oferecer isso e cobrar a altura disso. E é aquilo que eu falo. Olha como é coerente com tudo que eu falei na live hoje. Érica hoje, ela não chegou no nível, tá 4 meses, né? Mas assim, já perdeu peso, já tem uma outra visão. Hoje ela consegue cobrar, não tá na altura que ela tem que ela pode cobrar, mas ela já aumentou bastante.
E o mais importante, os pacientes amam. Os pacientes amam. Os pacientes fazem carta para Érica. Os pacientes fazem. Olha que doideira. É aquilo que eu te falei. Você primeiro precisa se enxergar no que você faz, para que quando você faz e mostra, as pessoas certas vão pagar e vão ficar felizes porque tá pagando. A gente fica com esses bloqueios de dinheiro porque a gente acha que as pessoas não pagam. Mas quando a Exatamente. pessoa entende o que você faz na vida delas, as pessoas ficam pagando e ficam felizes. Mas é aquilo que eu falei. Todo paciente que tu atende, ele fecha a cirurgia com tu, Érica. Não. Então, ou seja, não é todo mundo que vai dar sim. Mas Erika entendeu que ela precisa estar fazendo live toda semana, que ela precisa fazer vídeo, que ela precisa fazer tráfego, precisa fazer tudo para ela encontrar as pessoas que estão dispostas a pagar pelo serviço dela. Se ela ficar só no plantão e dando consulta sem fazer isso, não vai acontecer. Aí a Erika vai dizer o quê? Que não paga. As pessoas não pagam. Claro, porque é mais não do que sim. O que você precisa é encontrar as pessoas que vão dizer sim. E a internet é para isso. E é por isso que é toda segunda, né, que faz live. Toda É. segunda a Erika tá lá. Semana passada fez live com o filho porque não deu, ele não dormiu. E assim mesmo, não é fácil. É fácil, Erika? Tudo que você faz hoje é fácil? Ou seja, Não é fácil. tu tem Não. mais trabalho do que tu tinha antes, concorda? Porque antes tu não tinha esse Com trabalho. certeza. Só Com certeza. que o trabalho devolve. O trabalho devolve. E tá devolvendo. E a gente nem começou a brincadeira ainda. A gente tá só no Fora, aquecimento. fora a parte que eu nunca faria nada do que eu faço na internet. Na verdade, eu nem aparecia, eu só postava as fotos. Pois Então, assim, é. eu não tinha coragem de chegar lá e falar nada. Eu não falava nada, absolutamente nada. Meu Instagram antes é totalmente diferente de hoje. Você pode ir lá, é só postagem escrita, só. De empresa Perfeito. de marketing mesmo. Era o que eu conseguia fazer. Eu não conseguia aparecer aqui para falar. Perfeito. Por quê? Bloqueio. Bloqueio. Concorda? Porque tá Bloqueio que muito. você sempre fala. A gente fica com medo mais do que o outro vai falar do que com a gente mesmo. Perfeito. Perfeito. Isso é um orgulho pra mim, viu? Você, Carol, Oswaldo, tem uma galera aí que não tem erro. Vocês vão explodir e já já você sai desses plantões aí. Prepara Amém. que vai ser pancada. Amém. Show. Muito obrigado pela presença, viu? Feliz. Sabe que você é um dos alunos que eu tenho muito orgulho. Tem vários lá e você é um dos. Obrigada. Beleza? Vamos pra frente, trabalho Tamo junto. devolve. Show, Eriquinho. Abraço. Obrigado pela presença. Valeu. Nada. Tirar aqui. Como é Então é isso, galera. Sobre isso que eu falo, tá bom? Eu gosto de validar as coisas. Então, quando eu trago um aluno meu aqui, quando você vê o depoimento ao vivo dos meus alunos aqui, é para te mostrar que o que eu tô te falando é coerente. Você vê que existe uma coerência. Eu falei tudo isso aqui hoje. Érica não tinha programado entrar. O tema da live, ela nem sabia qual era o tema, porque eu não falo o tema, eu não divulgo. Na verdade, venho dentro do meu corpo aqui na hora. Mônica tá aí de prova e Marcos. Esse tema eu desenvolvi às 9h25. Por quê? Porque eu ensino o que eu vivo. Então eu não preciso estudar mais para isso. Porque eu tô te ensinando o que eu vivo. E eu tô te ensinando o que os meus alunos vivem. Então, ou seja, eu fiz uma aula aqui hoje, construí na tua cabeça a estratégia, vários alunos comentaram aqui, Érica entrou ao vivo e você vê que existe uma total coerência entre tudo que eu falei na live hoje, o que a Érica disse, o que o Oswaldo disse, o que a Carol disse. Perfeito? Então, se você ainda não é aluno do VXR, se você sente que você precisa de, como a Érica falou, das ferramentas, se você se sente que está num ambiente de pessoas que não estão indo para o lugar que você está indo, primeira coisa que você precisa não é só se incomodar, você precisa agir, tá certo? E a ação não dá para você agir sozinho. É o que a Erika falou. Ela queria mudar, ela não estava satisfeita com aquela vida, ela se viu dormindo no semáforo, saindo de um plantão. Olha como é coerente. O médico não enxerga isso. Ele vai cansar. Você vai cansar, caramba. Só que se você não mudar, você vai ficar cansado e insatisfeito. Só que, como eu te falei, a vida de Erika tá muito mais difícil agora. Porque além de fazer o que ela fazia, ela precisa fazer as coisas que ela não fazia. Só que as coisas estão acontecendo, né? As coisas estão acontecendo. E você precisa fazer acontecer. Perfeito? Então, esse é o jogo. Você precisa entender. Padecendo, faz odontologia. Vou avaliar essa possibilidade de incorporar algumas áreas, viu? Porque o conteúdo é aberto, não tem nada específico, não. Mas vamos pensar nisso aí. Perfeito? Então é sobre isso. E lembra sempre disso. Você vai tomar mais não do que sim. Mais não do que sim. Que no início vai ficar mais difícil. Mas as coisas começam a acontecer. E quando acontece, você vai olhar para trás e falar assim, valeu a pena. Perfeito? Mas se você ficar apenas se lamentando, achando que não dá, achando que as pessoas não vão pagar, as pessoas vão pagar. Tem gente que está disposta a pagar. Você precisa encontrar essas pessoas. Só que para você encontrar, você tem que ter estratégia. Você tem que ir para a internet com estratégia. Você tem que fazer a estratégia. Rafael não tem, então você tem que provar os quens. Eu estou te mostrando que eu sou esse quem. E não só eu estou te mostrando, como eu estou te validando com meus alunos comentando aqui. Perfeito?
Então, se você está incomodado, se você quer mudar, link da bio, se inscreve, se apresente, faça o seu melhor. Lá dentro você vai encontrar o que você precisa para te levar do lugar que você está para um lugar melhor. Perfeito? E no percurso você vai descobrir o que você precisa mais. Perfeito? Então a gente encerra a live de hoje. Muito obrigado pela audiência. Eu já te convido para que todo domingo às 10h10 esteja aqui comigo. A gente faz live todos os domingos às 10h10 aqui no Método VXR. E hoje à noite eu faço live também às 9 da noite. Programa Mentalidade no Instagram, Dr. Rafael Vascular. Hoje eu vou falar de um tema muito top. É uma complementação de um tema que eu falei semana passada, que é como deixar de agradar todo mundo. Essa live de hoje à noite vai ser muito coerente com o que eu falei aqui hoje. Lógico, com outro nível de visão, né? A gente vai falar sobre mais programação mental. Então, se você se incomoda com o que os outros falam, se você fica querendo agradar todo mundo, você precisa assistir essa live de hoje às 9 da noite. Então, se você quer aprender a como parar de agradar todo mundo, esteja na live hoje às 9 da noite, lá em Dr. Rafael Vascular, que faz um programa Mentalidade, né? Que é uma live que eu faço todo domingo às 9 da noite. Agora em junho, dia 27 de junho, a gente faz 2 anos que eu faço essa live todos os domingos, tá bom? Então, se você quer aprender a parar de agradar todo mundo, hoje às 9 da noite eu te convido para essa live. Se você quer conectar comigo, a gente tem vários canais. A gente tem um canal do YouTube, que é Sou o Rafael Vascular, que lá a gente tem um podcast que a gente fala de saúde, família, prosperidade. Todo domingo à noite eu faço live do programa Mentalidade com temas que você não vai encontrar, com um nível de profundidade raro no mercado. Todo domingo às 10h10 a gente tem programa aqui dentro do VXR, onde eu vou ensinar estratégias para profissionais médicos e quem sabe de saúde daqui em breve, sobre vendas, sobre marketing, sobre gestão de atendimento, tá bom? E cola comigo, você vai voar, certo? Não quero entrar, só me assiste, você vai ver que você vai se transformar. Então, existem várias plataformas aí para construção da tua mente, tá bom? Além da área médica, né? Que eu sou cirurgião vascular, trato varizes. Então, se você tem varizes e quer ter varizes, tratar suas varizes com resultado, me procura lá no Dr. Rafael Vascular, link da bio, se inscreve e vamos com tudo, tá bom? Para quem assistiu a live e quer entrar no VXR, entra no link, se inscreve. E toda terça-feira, de 15 em 15, a gente tem aula, tá bom? Sempre focado nesses 3 pilares: marketing, gestão e vendas. Perfeito? Beijo no coração. A gente se vê no próximo domingo. E para aqueles que querem aprender a como deixar de agradar todo mundo, hoje, às 9 da noite, lá no Dr. Rafael Vascular. Fui!